estão acesas. Feche seus olhos e fare isso. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando.
morar aqui. Tem fogo, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar e queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Pode vir queimar, pode vir. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade com todas as forças. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade com todas as forças. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Mais uma vez. Descendente
ele virá, e ele virá, o leão da tribo de Judá, e ele virá, e ele virá, e ele virá, o leão da tribo de Judá, e ruja o leão, e que a terra estremeça diante da e ruja o leão, e que a terra estremeça diante da eu tenho fome. Isso! Pode vir voar, pode vir queimar, eu ainda tenho pode vir voar, eu ainda tenho fome. A chama não se apagará nunca, Pai, pois a Tua presença está em nós, o Teu Espírito está em nós, Pai. E nós estamos, Senhor, conectados em Ti, ligados em Ti, Pai. E existe, Senhor, um fogo que arde por dentro, Pai. Uma chama que arde por dentro, Senhor, para Te adorar, bendizer e exaltar o Teu santo nome, para glorificar o Teu santo nome, Pai. Oh, Senhor, todo louvor, toda adoração é para Ti. Todo louvor, toda adoração seja dado a Ti, Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que nos gerou, aquele que nos formou, aquele que nos criou. Sim, Pai, o Senhor é o Rei desse lugar, o Senhor é o Rei desse lugar, o Senhor é o Rei desse lugar, Pai. Por isso nós Te adoramos, por isso
Senhor é o nosso pastor. É aquele que está conosco, Pai. O Senhor é o nosso pastor. É o que nos apacenta, é o que nos acolhe, é o que nos leva, Senhor, a águas tranquilas, a paz verdejantes, é o que deixa nos deixa nada. Esse é o Senhor, nosso Pai. Pai, o Senhor cuidar de nós, eu quero te agradecer. Eu te louvo, Pai. Te louvo, Senhor, que eu sei que a sua palavra, Pai, adentrar em cada coração. Pois ela é mais fácil, Senhor, que vai até a visão da alma do Espírito, juntas e medula, Senhor. Sim, é a tua palavra, Senhor, que vai ser como uma semente plantada em terra fértil. Eu creio, Pai, em corações, Senhor, uma terra fértil, Pai, para receber a boa semente do Evangelho. E eu oro, Senhor, por mentes cativas nessa noite, para receber a tua palavra, Senhor. Sim, a tua palavra, Senhor, diretamente do teu trono, Pai. Eu creio, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Nós te louvamos, bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graças e paz, igreja. Amém. Poder sentar em nome de Jesus. Obrigado, querido. Aleluia. Aleluia, você está bem? Amém. Pergunte aí para o seu irmão se ele está bem. Pergunta para ele. Que bom que nós estamos bem, né? Aleluia. Que bom é nós estarmos adorando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, nosso Pai, nosso Redentor, o nosso Salvador, onde nós podemos sentir a presença e a graça dele. Sabe, queridos, nós não estamos aqui por causa de homens, mas nós estamos aqui por causa do Senhor. Se o Senhor te tirou da tua casa hoje, é porque Ele queria ter algo mais com você. Se você sentiu dizendo, eu preciso ir a uma igreja, eu preciso ir a algum lugar, é o Espírito Santo te convidando e dizendo, ei, venha me adorar. Venha me adorar, venha glorificar o meu santo nome. Ei, querido, se foi o Espírito Santo que te convidou para esse lugar, eu creio, querido, que Ele já tem falado com você através dos louvores, e eu creio que a palavra dele também pegará no seu coração. Sabe, nós costumamos a dizer que nós somos uma igreja da palavra e do Espírito, uma igreja da fé, que professa a palavra e pratica a palavra. Sabe, e praticar a palavra não é simplesmente somente ouvir e sair por aquela porta e viver a nossa vida do jeito que nós estávamos antes. Não, é sermos renovados por essa palavra habitar em nós e nós podemos sair por aquela porta e viver a palavra, sermos diferentes do que estávamos. Então, se o Espírito Santo te convidou você para estar aqui nessa noite, é porque Ele tem instruções para a sua vida, para que você não viva mais da mesma forma que estava vivendo, mas viva de uma maneira diferente, aonde Ele quer estar cada vez mais contigo e cada vez mais que você esteja na presença dEle. Sabe, queridos, é tão bom estar com Deus, é tão bom confiar em Deus. Porque pessoas vão nos decepcionar, mas Deus nunca vai nos decepcionar. Ele continua o mesmo. A palavra dele diz que não há sobre ele nem sombra, nem variação de dúvida. Ele é o mesmo e continua sendo o mesmo sempre. Ontem, hoje e para sempre. Ele continua sendo o mesmo. E a palavra dele, querido, é a mesma. Amém? E eu quero falar nessa noite sobre realidades da nova criação. Quem sabe você há tanto tempo tenta buscar algo e não encontra. Há um vazio em você que parece que nada que você busque o satisfaz. Nada que você tente o satisfaz, mas parece que algo sempre está faltando. Parece que algo sempre está faltando no lugar que você está. Por mais que você esteja com a sua família, por mais que você tenha dinheiro, por mais que você tenha sucesso, por mais que você tenha uma boa jornada na sua vida, mas ainda assim algo falta. Eu quero dizer para você que é a presença de Deus que está faltando na sua vida, e a presença do Espírito Santo.
Sabe quando muitas vezes nós estamos incomodados, parece que está faltando algo, e nós tentamos buscar em vários lugares e nada nos preenche. Mas eu quero dizer para você que quando nós escutamos a palavra de Deus e quando nós ouvimos as verdades sobre Deus e as realidades da nova criação, nós vamos entender que esse buraco que está em nós, que essa falta que está em nós, é a falta da presença do Espírito de Deus em nós. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, para que você entenda e compreenda que você não deve mais viver sozinho, desamparado ou vivendo a sua vida de qualquer forma, achando que é normal algo faltar, achando que é normal algo não estar completo. Não, não é normal. O normal é nós podermos estar equilibrados no espírito, alma e corpo. Amém? Mas para isso eu preciso entender que Deus, Ele habita em mim e Ele desejou habitar em mim, e por isso hoje eu tenho a presença dEle. Amém? Para que nada mais venha a faltar em nossas vidas. Abra comigo lá 2 Coríntios 5:17. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram e eis que surgiram coisas novas. Em outras traduções vai dizer que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Sabe, queridos, quando nós olhamos essa palavra, nós vemos um Deus que, quando nós aceitamos a Ele como nosso Senhor e Salvador, Ele faz tudo novo, de novo. Amém? Sabe por quê? Porque Deus, Ele não pega o Fábio velho e tenta reformar o velho Fábio. Não, Ele faz o Fábio novo novamente. Amém? Então quando Ele olha para você, Ele não quer pegar você e tentar reformular você como você fosse um carro velho e fosse para a chapeação e tentasse renovar ele novamente. Não, Deus está dizendo aqui: ei, eu faço tudo novo de novo. Eu renovo de novo, eu regenero de novo, eu transformo de novo do jeito que deveria ser. E é dessa forma que Deus olha para nós. Ele diz: ei, eu não pego as coisas velhas e faço algo novo. Não, eu pego e faço tudo novo. E é por isso que Ele olha para você dizendo: ei, quando você me aceita, eu te faço novo novamente. Eu te faço novo novamente. E aí você vive um novo você, um novo Fábio. Não mais aquele antigo, mas agora uma nova criatura em Deus. E é isso que nós devemos buscar em Deus em todo tempo, viver essa nova criatura. Amém? E essa nova criatura, não existe espaço ou não falta espaço para que eu perceba que falte alguma coisa. Não sei se você me entendeu. Amém? Mas o que acontece? Quando você é uma nova criatura, não mais você vai sentir vazio por dentro, mas agora você vai estar completo, porque a presença de Deus está em você. Deus habitando em você, o próprio Criador, o próprio Redentor, o próprio Salvador, o próprio aquele que nos gerou, dizendo: ei, me fez querer habitar em você. Sabe, queridos, quando nós aceitamos a Deus como nosso Senhor e Salvador, Ele vem habitar em nós, e não mais esse vazio vai existir. Mas muitas vezes pessoas tentam preencher esse vazio não com Deus, não através da palavra, não através do Espírito, mas tentam preencher o vazio com o dinheiro, achando que o dinheiro vai fazer com que todos os seus problemas sejam resolvidos. Mas não é com isso. Achando que o sucesso muitas vezes vai fazer com que você seja preenchido, mas não tem nada a ver com isso também. Achando que o relacionamento vai te preencher, achando que falta algo. Muitas vezes, quando nós éramos adolescentes ou jovens, nós queríamos casar logo ou ter alguém logo, porque sempre faltava alguma coisa, e nós achávamos que precisávamos de alguém para preencher. Mas Deus vem te dizer nessa noite: ei, somente eu posso preencher o vazio que há dentro.
Somente eu posso preencher o vazio que há dentro de você. Não são os prazeres, não são o trabalho, não são o reconhecimento e nem a religião, querido. É somente Deus. É somente Jesus. Amém. Aleluia. Sabe, mesmo quando nós alcançamos todas essas coisas, parece que ainda assim um vazio está dentro de nós. Sabe por quê? Porque nós não fomos criados para viver desconectados de Deus, mas nós somos criados para viver conectado nele, ligado nele. Amém. Você não foi criado para viver sozinho, mas você foi criado para viver junto com o seu Pai, aquele que te criou, conectado nele. Sabe, quando nós tentamos preencher as nossas necessidades espirituais com coisas naturais, e se você andar pela cidade, andar por qualquer lugar, você vai ver as pessoas tentando preencher o seu espiritual com coisas naturais, ou através de uma imagem, ou através de algo que ela se apega, ou através de um simbolismo que ela acha que aquilo é verdade. Nós sempre vamos nos frustrar. E a satisfação vai ser apenas temporária. Vai ser algo que vai ter naquele momento, mas logo vai passar e não satisfaz novamente. Sabe, querido, sabe por quê? Porque Deus, Ele te criou para ser conectado com Ele. Ele te criou para ser ligado nele. Eclesiastes 3:11 vai dizer que Deus plantou a eternidade no coração humano. Sabe, foi o próprio Deus que plantou essa eternidade no seu coração, no teu coração. E existe algo dentro de nós que anseia pelo eterno. Existe algo dentro de nós que anseia pela presença de Deus. Sabe, não é por acaso você está no culto hoje. Ei, você está aqui para glorificar e adorar um Deus que é sobrenatural. Você não está vendo, mas você está o adorando. Sabe, nós estamos aqui cantando a um Deus que Ele é sobrenatural. Sabe por quê? Porque falta algo em você dizendo: ei, existe alguma coisa que é ligada e que eu preciso jogar para fora e dizer: ei Deus, eu sei que você existe. Amém? Então é por isso que você está aqui hoje, porque você não está em algo aonde é uma palestra que vai tentar fazer com que a sua vida seja melhorada. Não. Você está num culto sobrenatural, aonde a palavra diz que você vai nascer de novo e viver uma nova vida. E para isso precisa ter fé, querido. Sabe, quando nós olhamos a palavra, nós vemos que o homem foi criado para ser habitado por Deus. Olha o que diz Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas um fôlego de vida, e o homem se tornou vivo, ou alma vivente. Deus soprou, querido. Ele formou do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida. O homem não foi criado apenas com o corpo, apenas com o pó da terra, mas quando esse homem estava sendo criado, amém? Onde Deus fez tudo perfeito. Quando Ele criou, só era um boneco, mas quando Ele assopra o fôlego de vida dentro do Espírito, acaba vivendo nesse homem, e esse homem então se torna alma vivente. Alma vivente. Deus colocou o próprio Espírito dele dentro do homem, para que esse homem pudesse reviver novamente. E esse homem, querido, nós, homens, fomos criados para conhecer a Deus, andar com Deus, ter comunhão com Deus. Amém? A palavra do Senhor vai dizer que Deus, quando criou Adão, Ele descia ao fim da tarde para ter com um homem, ou conversar com um homem, ou cultuar com um homem. Deus tinha prazer em estar com o homem. Em todo tempo, todo instante, porque Deus sempre teve prazer. Sabe, o homem foi criado para ser governado pelo Espírito de Deus e não para viver sozinho. O homem é a criatura perfeita de Deus. Você é a criatura perfeita de Deus, filho de Deus. Deus te amou, querido, e é por isso que você está aqui hoje. Sabe, Adão, ele tinha a comunhão perfeita com Deus.
Ele estava num jardim criado por Deus. E ali havia comunhão perfeita. Sabe, quando eu olho para a criação, eu vejo Deus, antes de criar o homem, Ele deixando tudo pronto para que o homem pudesse habitar. E hoje, o que nós temos que fazer, se a gente quer viver uma vida boa, nós muitas vezes precisamos construir, mas Deus está dizendo: ei, se você confia em mim, tem conexão comigo, eu deixo as prontas as coisas para que você viva. Mas para isso precisa ter fé e trazer existência. Amém? Aleluia. Sabe, eu imagino o Adão, ele não precisava procurar significados, porque ele entendia que o próprio Criador já estava ali. Já queria estar ali com ele. Sabe, esse é o desejo de Deus. Sabe quando nós temos que pensar em Deus, nós temos que olhar para Adão e dizer: esse é o Deus Criador e Redentor que queria estar conosco. Sabe, Deus deseja estar com você. Deus deseja estar com você em todo instante, em todo momento. Deus deseja ter comunhão perfeita contigo. Deus deseja habitar no seu coração, habitar em sua vida e viver com você, querido, fazendo com que você seja direcionado e guiado aonde o propósito que Ele criou para você seja cumprido. Há um propósito sobre a sua vida e Deus quer que você cumpra esse propósito. Mas para isso você precisa entender que somente Ele tem o caminho certo para você. Somente Ele tem um caminho aonde você precisa ir. E se muitas coisas você está buscando e está perdido e não está se entendendo, Deus está dizendo: é hoje, quando você me encontrar, eu vou te mostrar o caminho certo para que você possa andar nesse caminho certo. Aleluia. Sabe, querido, Deus não quer que você viva de qualquer forma ou de qualquer jeito. Deus quer que você viva de maneira diferente, estando nele e confiando nele. Sabe, Deus te chamou para ser diferente dos demais. Deus te chamou para você ser diferente daqueles que às vezes olham para nós e vê o que está acontecendo que na vida dele não muda nada. Ele vai na igreja, busca, diz que o Deus dele é melhor, mas muitas vezes nada acontece. Mas Deus está dizendo: se você confiar em mim, se você estiver conectado comigo, eu vou fazer com que a sua vida seja um espelho dos demais lá fora. Aleluia. Eu vou fazer com que a sua vida seja diferente para aqueles que te olham. Quando as pessoas te olharem, eles vão dizer: há algo diferente nele, há algo diferente nela. Ei, Deus está buscando isso, querido. Mas para isso você precisa estar conectado nele. Quem sabe você está vivendo há tanto tempo, dando um murro em ponta de faca e nada está acontecendo. A tua vida não está mudando. E Deus está dizendo nessa noite: eu tenho o caminho certo. Para de viver tentando viver pela tua própria força, o teu próprio conhecimento. Para de viver tentando achar que é você que é capaz, aonde Deus diz: eu sou capaz. Deus está dizendo que Ele é capaz, querido. Ele é capaz. Sabe quando Adão pecou, ele não morreu. O que morreu foi o Espírito que estava nele. Ele perdeu a conexão. Sabe, muitas vezes o pecado vai fazer com que a gente venha perder a conexão com o Espírito Santo. E quando Adão peca, querido, ele morre espiritualmente, ele não morre fisicamente. Tanto que ele estava no jardim, Deus havia colocado no jardim, onde ele não precisava trabalhar, onde ele não precisava buscar nada, porque já tinha tudo pronto. Mas ele peca e Deus precisa colocar ele para fora do jardim. E ele morreu espiritualmente porque ele perdeu a conexão com Deus. Mas Deus sempre quis a conexão novamente. Deus sempre desejou estar conectado com a gente. Deus sempre desejou estar conectado conosco, tanto que Deus já tinha um plano para isso. Deus ele não foi pego de surpresa, porque Ele nunca é pego de surpresa. Ele já tinha um plano perfeito para isso. Deus ele te dá liberdade para você ter as suas escolhas. Deus ele te dá liberdade para você viver a sua própria vida. Deus ele te dá essa liberdade.
Mas para isso, querido, você deve olhar e verificar muitas vezes, será que a liberdade que eu tenho, eu estou vivendo da forma correta ou não? Adão tinha liberdade para escolher o que ele queria, mas por um erro ele acabou perdendo essa conexão. Sabe que os erros não vão fazer com que a gente perca a conexão com Deus, mas que a gente possa estar cada vez mais conectado com Ele. A sua alma continuou funcionando. Adão continuou funcionando, ele continuou tendo sentimentos, ele continuou tendo as emoções. Tanto que quando Adão ele sai para fora do jardim, Deus ele precisa colocar uma espada flamejante que fica rodeando o jardim para que Adão não entre novamente. Porque o desejo de Adão era estar com Deus. Ele não tinha para onde ir, simplesmente ele ficou no portão. Sabe, esse vazio que ele sentiu, que quando ele era pleno, tinha o Espírito dentro dele, e ele morre espiritualmente, esse vazio que ele sentiu, e ele disse, eu preciso de volta, porque ele não foi para longe, ele poderia ter pego a sua esposa, as suas coisas, e ter ido para longe, mas não, ele ficou no portão. Ele não sabia para onde ir. Ele não sabia do lado que ele deveria ir, e ele ficou no portão. E Deus não podia deixar ele entrar novamente, antes que tudo fosse concluído. Mas Deus sabia que Adão ia precisar que alguém pagasse o preço para que novamente ele pudesse estar na presença de Deus. Sabe, querido, quando Adão pecou, Deus ele já tinha um plano para fazer. Ele já tinha um plano para pudesse pagar o preço para que a conexão que havia outrora houvesse novamente. E é esse Jesus, esse Filho que nós estamos adorando nessa noite. É Ele que nós estamos exaltando nessa noite. Romanos 5,12 vai dizer que quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. O pecado de Adão trouxe a morte. E a humanidade inteira que ele nasceu nessa condição. A humanidade inteira nasceu nessa condição por causa do erro do homem. A humanidade inteira acabou pagando o preço. Mas quando o Adão melhorado veio, querido, esse preço foi pago por ele. E agora não mais a morte reina sobre nós, agora a vida reina sobre nós. Aleluia! O próprio Jesus veio, morreu por nós, para nos dar novamente o Espírito dele, e nós podemos estar conectados com Ele. Amém? Sabe, e essa condição de pecado que entrou no mundo foi o que nos trouxe o vazio, foi o que nos trouxe o medo, foi o que nos trouxe a ansiedade, foi o que nos trouxe a insegurança e uma busca constante por aprovação. Esse vazio, esse pecado que entrou no mundo nos trouxe isso, que outrora não tinha, porque éramos cheios do Espírito, mas tudo isso veio e nos trouxe esse vazio. Quantos têm medo? Quantos têm ansiedade? Quantas pessoas você conhece que têm segurança ou tentam todo tempo buscar uma aprovação? Porque falta algo. Falta algo. É o homem tentando buscar algo que perdeu. Todo tempo tentando buscar algo que foi perdido. Mas muitas vezes nós buscamos da maneira errada. Sabe quando nós olhamos a passagem da mulher samaritana, onde ela estava no poço bebendo água e ela vê Jesus ali? Jesus não fala da vida dela dizendo que ela estava errada sobre os maridos que ela tinha. Mas ele fala da condição que ela estava, de tentar buscar em todo o tempo preencher algo que ela não conseguia preencher. Por isso que ela tentava muitas vezes ter maridos diferentes, tentando buscar algo que ela tinha por dentro, que era esse vazio. E Jesus disse para ela que se ela bebesse da água que ele tinha, ela nunca mais voltaria a ter sede. O que Jesus estava dizendo para ela?
eu posso te preencher. O que Jesus diz para nós nessa noite? Eu posso te preencher. Não adianta você ter vários relacionamentos e continuar vazio. Jesus estava dizendo, eu posso te preencher. Não adianta você buscar em tantos outros lugares e em tantas outras coisas, mas Jesus está dizendo, ei, se você beber da minha água, você nunca mais voltará a ter sede. Eu posso te preencher. Eu posso te preencher. Jesus estava ali dando a condição para ela de não mais errar, mas agora ela está completa pela presença do Espírito Santo. Tudo que o mundo vai te oferecer, que vai te matar sempre por um instante. Tudo que o mundo vai tentar te entregar é por momentos. Todas as coisas que você vai tentar buscar no mundo vai ser por algum instante, mas nada vai te preencher. Mas quando você buscar no lugar certo, na fonte certa, Deus vai dizer, eu mato a tua sede, e não mais voltará a ter sede. Eu te preencho com aquilo que você precisa, eu te preencho com aquilo que você necessita. Não adianta você buscar em tantos lugares, porque é em mim que você vai encontrar o vazio, é em mim que você vai encontrar o entendimento do vazio que você está sentindo. É somente em mim. Aleluia. Cristo resolve essa sede para sempre, querido. Sabe, a cruz ela não veio apenas para perdoar os nossos pecados. A cruz veio para restaurar a nossa vida entre Deus e o homem. Sabe, a cruz ela veio para restaurar a nossa vida, querido. E o Espírito que foi perdido lá atrás veio para ser restaurado através da cruz. A cruz ela perdoa os nossos pecados, claro que sim, mas ela veio para restaurar a ligação com o homem. A cruz é a ponte entre o homem e Deus. Agora que a gente possa viver novamente no Espírito, assim como vivia Adão lá atrás. Sabe, uma das maiores pregações de Jesus foi para um homem, Nicodemos. Quando a gente vai ler João 3, e Jesus disse, abra lá comigo. Aleluia. João 3,3. Olha o que diz ali. Jesus respondeu, eu te digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Nicodemos até tentou comentar com ele, como vou poder nascer de novo da minha mãe? Mas Jesus estava dizendo que aquele que nascer da água do Espírito verá o reino de Deus. Aquele que nascer da água do Espírito verá o reino de Deus. Sabe, queridos, o novo nascimento não é uma mudança de comportamento. Quando você nasce de novo, não é para que você mude os seus comportamentos. Não, é para que você seja recriado novamente. Recriado novamente. É onde o homem agora recebe a vida de Deus, a própria vida de Deus em nós. Nós sendo recriados novamente. Sabe, outras religiões tentam falar sobre um processo de melhoria de você, onde você busca cada vez estar melhor, e um dia você vai reencarnar, e você vai reencarnar melhor ainda. Mas o verdadeiro evangelho de Jesus vai dizer, ei, você não precisa buscar uma mudança de comportamento para que você tenha uma melhor vida na sua vida posterior. Não, você vai ser recriado de novo. Recriado de novo. Você vai receber agora a vida de Deus, para viver com Deus aonde Ele está daqui um pouco. Sabe, querido, a nossa vida não é simplesmente nesse lugar. Esse lugar é uma passagem. A palavra diz que nós somos peregrinos nessa terra, mas será um momento que nós vamos viver a nossa vida com Ele. Por isso a morte não reina mais sobre nós. Paulo disse, aonde está o céu que ama a morte? Ela não mais reina sobre nós. Agora nós temos vida com Ele.
E o crente, quando ele morre, não é simplesmente ele morrer e morrer em Deus. Não, ele está passando para um lugar muito melhor. Aleluia. É passar para um lugar muito melhor com Deus, querido. Quando alguém nasce de novo, o Espírito é recriado. Abra lá comigo Efésios. Vai um pouquinho mais para frente aí. Aleluia. Efésios 4:24. Que diz assim: e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa com Deus. O que ele está dizendo? Revistam-se da sua nova natureza. Essa natureza não é mais a vida carnal que você tinha. Não, mas agora é uma vida do Espírito, recriada por Ele. Aleluia. Você não é mais um pecador tentando melhorar. Você não é mais um pecador tentando melhorar a sua vida. Não. Você é uma nova criação, aprendendo a viver com Cristo e em Cristo Jesus. Você é essa nova criação, tentando viver a vida de Deus em você. Amém? Agora nós recebemos a filiação. Realidade da nova criação vai dizer que agora nós recebemos uma filiação. Abra comigo em Romanos, volte um pouquinho ali. Romanos 8:15. Agora nós temos uma nova filiação, nós somos adotados por Ele, amém? Amém. Romanos 8:15 diz assim: pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que adotou com seu próprio Filho. Agora nós temos o próprio Deus nos adotando para dizer que nós somos filhos dele. Amém? Nós fomos adotados por Ele. Agora nós temos uma nova filiação. Você não é mais órfão, mas agora você tem um Pai que lhe adotou. Sabe que quando nós olhamos para essa palavra, entendemos essa palavra, nós vamos dizer: não sou mais órfão, não sou mais aquele que tem medo, não sou mais aquele que não tem pai, não tem mãe, mas agora tenho um Pai que me criou e me gerou. Aleluia! E eu fui criado por Ele. Você agora pertence à família de Deus. Aleluia. E é desejo de Deus que você pertença à família dele. Amém? Aleluia. Vá um pouquinho mais para frente, abra 2 Coríntios 5:21. Você não precisa mais aceitar ou conquistar a aceitação. Você já foi aceito. Amém. Olha o que diz essa palavra. 2 Coríntios 5:21. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pegou a oferta por nosso pecado. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pegou a oferta por nosso pecado. É Deus dizendo: Ei, Cristo pagou o preço pelo seu pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Aleluia. Agora você é justificado porque Cristo morreu por você. Não é porque você é bom, mas porque Ele foi bom para você. Não é porque você faz as coisas corretas, não. Foi porque Ele fez por você. E é por isso que nós devemos agradecer a Ele em todo instante, em todo momento. Amém? Agora você é a justiça de Deus. E a presença de Deus está em você. Volte um pouquinho. 1 Coríntios 3:16. Sabe, o Espírito Santo ele não visita você, querido. Ele está em você. Ele está em você e Ele habita em você. 1 Coríntios 3:16. Aleluia. Que diz assim: vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês não entendem que vocês são o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vocês? É o próprio Espírito Santo, o próprio Deus habitando em nós. Agora a presença está em nós. Eu não preciso mais buscar a presença. Eu só preciso fechar meus olhos e dizer: obrigado, Pai, por o Senhor habita em mim.
Obrigado, Pai, porque você está em mim. Agora todo vazio foi preenchido. Agora toda a lacuna que havia foi preenchida. Tudo aquilo que me afastava de Deus foi preenchido. E eu sei que Deus habita em mim, o meu próprio Criador, o meu próprio Redentor habitando em mim. Aleluia. E agora eu tenho uma nova identidade. Vai em 1 Colossenses. Vai em Colossenses 1:13. Aleluia. Colossenses 1:13, que diz assim: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do Filho amado. Sabe, antes estávamos no reino das trevas, mas agora fomos resgatados para o reino do Filho de Deus, para o Filho amado. Você não pertence mais ao sistema desse mundo. Você não pertence mais a esse mundo. Agora a sua identidade mudou. Você pertence a Ele. Aquele vazio que existia, que o mundo tentava preencher, Ele não preenche mais. Agora nós temos a presença de Deus. Nós somos justiça de Deus. E nós temos uma nova identidade dele. Sabe, querido, você tem uma nova identidade de Deus. E quando você aceita Ele como seu Redentor, Salvador e Criador, Ele vem e te restaura novamente, te transforma novamente, te faz uma nova criatura. E agora você é uma nova criatura dele. Sabe, muitos tentam viver sua vida como uma velha criatura. Foram salvos, mas continuam pensando como o antigo. Foram salvos, mas continuam pensando como era antes. Continuam procurando no mundo aquilo que não receberam em Cristo, ou aquilo que receberam. O segredo da vida cristã, queridos, não é você tentar ser cada dia, fazer com que Deus te ache melhor. Não. O segredo da vida cristã é você entender que Ele morreu por você para te dar uma vida, que Ele morreu por você para te fazer justiça, que Ele morreu por você para te fazer filho, e você só precisa entender que Ele já te aceitou da maneira que você é. E isso fala sobre graça, querido. Quando eu entendo que é graça e que é o favor de Deus sobre mim, é eu aceitando aquilo que Ele fez por mim, não eu tentando com a minha própria força agradar a Deus, mas eu sabendo aquilo que Deus fez por mim. Quando eu sei aquilo que Deus fez por mim, eu não preciso ficar tentando agradar Ele todo instante. Eu só preciso saber, Ele habita em mim e eu ando com Ele. E aí eu fujo daquilo que tenta fazer com que eu não me aproxime dele. Sabe, querido, você que é filho, você tenta agradar a todo momento seu pai? Você que é filho, você tenta a todo momento agradar a ele para ser aceito? Você tenta a todo momento agradar a sua mãe para você ser aceito? Para que ela te aceite? Ou você que é pai, o seu filho precisa agradar a você para que você aceite ele? Não, querido. Simplesmente você o aceita porque ele é seu filho. E por mais que em um momento ou outro ele ainda faça algo que você não goste, ainda assim você tenta aproximar ele de você e dizer: filho, eu te amo. Você corrige, você exalta, mas ainda assim você diz: filho, eu te amo. Sabe, queridos, e esse é o nosso Pai também, esse é o nosso Deus também, que quando Ele nos chama para ser filho, querido, não mais eu preciso estar agradando a Ele para Ele me aceitar. Não, Ele já me aceitou, porque simplesmente Ele me olha como filho, simplesmente Ele me olha como criatura dele. Amém? Realidade da nova criação é para você entender quem você é nele e qual a identidade que você tem nele. Você é filho. O preço já foi pago. Tudo já foi pago. O preço já foi pago. Sabe, queridos, você não precisa buscar pagar um preço que Ele já pagou.
Você precisa só entender que quando eu estou nele, Ele é meu Pai e eu sou filho. Amém? Se coloque de pé, vou te chamar uma série de música. Sabe, querido, nós perdemos a nossa vida com Deus em Adão, mas a nossa vida com Deus foi recuperada em Cristo. Agora nós podemos dizer que somos novamente conectados com Deus. E Deus, quando Ele olha para nós, Ele vê o próprio sangue de Cristo nos cobrindo. Amém? Aleluia. O próprio sangue de Cristo nos cobrindo. Porque quando Deus olha para nós, Ele vê o preço que foi pago. Amém? Amém? Aleluia. Jesus não veio apenas para melhorar a nossa vida, mas Ele veio para restaurar a nossa natureza. Aleluia. Para você ser restaurado, transformado. Sabe, se você está tentando melhorar para agradar a Deus, eu quero te convidar nessa noite a aceitar aquilo que você é. Sabe, quando você aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, você entra numa nova família. Você é restaurado pelo Espírito. E agora a gente olha como filho. Sabe, querido, o filho, muitas vezes, ele quer estar próximo do Pai. Ele quer entender o Pai. Mas o Pai tem um desejo maior de estar junto ao Filho. Depois eu vou ter que abrir um pouco mais. De estar junto ao Filho. O Pai tem um desejo maior de estar com você do que você está com Ele. E nessa noite eu te convido para que você possa fechar os seus olhos, vou pedir para apagar a luz. Fechar os seus olhos e tentar buscar uma conexão que, quem sabe, há tanto tempo você não sente. Há tanto tempo você não percebe a presença do Senhor em você. E buscar essa conexão com Ele. Sabe, querido, é desejo de Deus. É desejo de Deus estar conectado com você. Quem sabe você está dizendo, pastor, mas eu errei. Eu fiz coisas erradas. Eu fiz coisas que muitas vezes não deveria ter feito. E acabou que eu me afastei da presença do Senhor. Mas o Senhor está dizendo, meu filho, que você está aqui nessa noite. Eu estava com saudade de você. Eu estava com saudade da sua voz. Eu estava com saudade de estar junto com você. Sabe, Deus é como o pai do filho pródigo, que mesmo o filho errando, quando o filho volta, ele não olha para os erros, mas ele traz para dentro de casa novamente. Ele dá um banho novamente, coloca as roupas novas, coloca as sandálias novas, coloca o anel no dedo dele, faz uma festa para ele, porque esse é o desejo do Pai. Pois esse filho que estava perdido, agora está novamente na minha presença. E vamos glorificar e adorar, porque esse filho novamente está com o Pai. É esse desejo que o Pai tem, querido. É esse desejo que o Pai tem para conosco também nessa noite. Quem sabe você diz, pastor, tu não sabe a minha vida. Tu não sabe o quanto tempo eu tenho errado, eu tenho falhado. Tu não sabe quanto tempo eu tenho feito coisas que me afastam de Deus, mas Deus está dizendo aí, eu quero restaurar você novamente. Há perdão e há restauração. Sabe, querido, o amor que falta está nele. E quanto mais eu entendo esse amor, querido, mais eu me afasto do pecado. Por quê? Porque eu sei quem morreu por mim na cruz. Porque Ele sofreu por mim na cruz. Eu sei o preço que foi pago por mim. Sabe, graça, querido, não é motivo para que a gente venha fazer o que a gente quer. Não.
Graça é eu entender que Ele pagou um preço. E que quando eu digo ou faço coisas que desagradam a Deus, eu estou simplesmente negando aquilo que Ele fez na cruz. Sabe, querido? Quando eu entendo a minha identidade nele, eu entendo que cada vez mais eu preciso da presença dele. Cada vez mais eu preciso estar conectado com ele. Porque eu não sei viver sozinho, Senhor. E Ele está buscando filhos que outrora sentiam a presença, outrora sentiam a graça, outrora sentiam o abraço, o afago de Deus, e simplesmente saíram debaixo dessa presença. Mas nessa noite o Senhor quer restaurar vidas. Nessa noite o Senhor quer restaurar vidas. Ele quer dizer: ei, filho, eu te aceito. Eu te aceito, e que bom que você está aqui. Então, feche seus olhos, louve ao Senhor. Deixe o Senhor trabalhar em seu coração. Deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Glória ao Senhor. Você ouviu essa palavra e você veio a primeira vez nesse lugar, ou está vindo, e você ainda não teve a oportunidade de aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, para que você possa viver isso que foi ministrado, para que o vazio que esteja em você seja completado pela presença do Espírito. A palavra do Senhor diz que nós devemos ouvir a palavra e ela deve cair em nosso coração, mas nós devemos professar ela com a boca para aceitar a Cristo como nosso Senhor e Salvador. E quem sabe você nunca confessou com a boca que o Senhor é o seu Senhor e Salvador. Eu te convido nessa noite a fazer isso da forma correta. Cristo está te chamando, querido, para você aceitar Ele e a viver uma vida novamente com Ele. Então, se você é essa pessoa que entrou aqui hoje e quer aceitar a Deus como seu Senhor e Salvador, ou se você está aqui ouvindo os cultos já faz tempo e nunca aceitou a Cristo, Deus está dizendo para você: ei, hoje é a sua noite, é a sua oportunidade. Eis que eu estou à porta e abro, e aquele que abrir, eu cearei com ele, eu terei com ele. Cristo está dizendo: ei, eu quero estar com você, mas para isso você precisa dar um passo de fé.
pessoa, eu te convido a você erguer sua mão no seu lugar. Eu quero orar por você. Se você outrora estava na presença de Deus e faz muito tempo que você não está mais, você saiu da presença, mas você precisa restaurar a aliança novamente com Deus. Também Deus está te dando a oportunidade nessa noite de você renovar a aliança. Sabe, queridos, Deus, Ele quer fazer com que você novamente esteja com Ele. E tudo aquilo que Ele te deu, querido, tudo aquilo que Ele derramou na sua vida, Ele não tomou. Muito pelo contrário, ainda está com você. E Ele está te chamando para que você venha renovar a aliança novamente. Então, se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, erga a sua mão. Se você quer restaurar novamente essa aliança com o Senhor, levante a sua mão também. Eu quero estar orando por você. Amém? Continua o louvor. Levante sua mão e eu vou estar orando por você. Aleluia! Aleluia! Abençoar sua casa, sua família. Deus sempre teve esse desejo. Ele nunca te abandonou. Mas hoje Ele está te convidando para você ser transformado novamente por Ele. Ele está te convidando para uma nova fase. Ele está te convidando para dizer: ei, tudo aquilo que passou ficou para trás. Agora eu faço coisas novas. Agora eu restauro de novo. Eu transformo de novo. E eu quero que você esteja na minha presença. Ei, então eu quero convidar você a repetir essa oração comigo. E toda a igreja vai repetir também. Erga a sua mão aí. Todos nós vamos repetir essa oração, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Eu reconheço, Pai, que o Senhor morreu na cruz para me dar vida. E eu sei, Senhor, que o meu nome está escrito no livro da vida. E eu sei, Senhor, que o Senhor é o meu Rei, o Senhor é o meu Redentor, e o Senhor é o meu Salvador. E eu te agradeço, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez por mim, em nome de Jesus. Amém, amém, Pai.
Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor é o nosso Pai, nosso Redentor e Salvador. E nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Você se alegra com o Senhor? Amém. Vamos participar da Santa Ceia. Pode ligar os luzes aí. Aleluia. Eu quero chamar os irmãos, se colocar aqui na frente já, os diáconos, com a Santa Ceia. Aleluia. Deus é bom, não é? O tempo todo, né? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eles estão aqui. Vou ler uma palavra, depois a gente vai estar participando da ceia. Que diz assim: pois ele transmitia aquilo que recebeu do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse é o cálice, é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que beber, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, querido? Participar da Santa Ceia do Senhor é participar da aliança que nós temos com Ele. Amém? Então, se você tem uma aliança com o Senhor, se você já aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador e está na família de Deus, você tem a oportunidade de participar desse simbolismo que é a ceia do Senhor. Então, pastor, eu sou de outra igreja, posso participar? Sim, pode participar. Amém? Então, todos podem participar da Santa Ceia do Senhor. Então, os diáconos vão estar distribuindo, você pega aí a Santa Ceia. Amém? Quem for pegando, eu quero te convidar a bater uma foto e marcar nossa igreja, porque a palavra diz que nós não nos envergonhamos do Evangelho. Amém? Porque ele é poder de Deus para nós. E quando eu mostro para o mundo que eu ainda participo da ceia, eu estou falando para o mundo: ei, eu estou fazendo isso até que Ele venha. Amém? Eu estou fazendo isso até que Ele venha. Então, bata uma foto aí, marque a sua igreja, Verbo Flores, @Verbo Flores, né? Você pode marcar, amém? Aleluia. Senhor, que nós estamos fazendo esse simbolismo, Pai, de cear a Ti, Senhor, até que o Senhor venha. Mas que isso é poderoso, Pai. Que quando nós tomamos, Pai, nós cremos em curas, Pai, sendo realizadas.
Nós cremos, Pai, que nós estamos praticando a Tua vontade, Senhor, até que o Senhor venha. Pai, eu oro por esses elementos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, consagrando a Ti, Senhor. E quando estivermos todos participando, Pai, nós cremos, Pai, no Teu poder sendo realizado cada vez mais sobre nós. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Querido, coma do pão e beba do cálice, amém?